Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Roberta Santiago, professora do Sistema Educando de Ensino. Nesse momento nos encontramos afastados por conta do Covid-19, mas estamos juntos contra o vírus. E aí, hoje eu venho estreitar um pouco essa distância para continuarmos as nossas aulas. Hoje, capítulo 3, vamos lá, página 11. Por gentileza, peguem a apostila, né? E vamos começar a nossa aula de hoje. La tilde diacrítica. Se utiliza o acento gráfico, a tilde, para indicar diferenças de pronúncia. O acento diacrítico, la tilde diacrítica, entre outros usos, serve para diferenciar palavras que têm a mesma grafia, mas exercem funções gramaticais diferentes. Por exemplo, o pronome pessoal tu é acentuado, para não ser confundido com o adjetivo possessivo tu, que não leva acento. Da mesma forma que lá no início do ano, quando a gente fez revisão dos verbos, lembram? Olhem lá no caderninho de vocês que eu pedi para vocês anotarem, ou no caderno, ou no finalzinho da apostila que tem aquela partezinha de anotações, que o ele com acento é pronome pessoal, que quer dizer ele do português. Já sem acento, ele é artigo, que é o nosso artigo o, certo? E aí uma curiosidade para vocês que não está escrito aí. Em 2010, antes da reforma ortográfica, realizado pela RAE, Real Academia Espanhola, a Real Academia Espanhola, ela equivale à Academia Brasileira de Letras aqui no Brasil. Porém, a Academia Espanhola, a Real Academia, ela fez em 2010 uma reforma ortográfica que não só na Espanha essa reforma foi acatada, mas também foi acatada por todos os países que falam o espanhol. Por exemplo, nossos hermanos argentinos também usam a mesma regra, sim? Então, vamos lá. Antigamente, a palavra solo, ela era acentuada. Hoje em dia, ela não é mais. Vamos lá, vou explicar de novo. O solo tinha o sem acento e com acento. E aí tinha um lance muito simples para a gente gravar. O solo sem acento queria dizer sozinho. E aí, antigamente, tinha uma brincadeira que dizia: solo é tão sozinho que não tem nenhum acento para fazer companhia. E o solo acentuado, quando não dava ideia de estar só, na ausência de pessoas ou de algo, ele era acentuado, tá? E aí, agora a gente vai tratar dos casos que nós estamos vendo aqui na frente. Durante essa reforma da Real Academia Espanhola, tiveram várias reformas, algumas modificações nas regras gramaticais. E digo para vocês, vocês foram contemplados que vocês não pegaram essa transição. Já em 2020, nós já temos que estar 100% adequados a essa reforma, porque toda reforma ela tem um período chamado período de carência para adaptação e tiragem de novos livros, dicionários, né? E as próprias gramáticas. Então vamos lá. Eu não vou ficar lendo todos, até para não ficar maçante para vocês. Vou chamar a atenção de alguns casos, tá? Mais com acento e mais sem acento. Mais com acento é o nosso mais com i.
E o mais sem acento é igual ao nosso mais, né? Que tem gente que fala assim, mães, né? Faz um sacrifício para falar, né? É o nosso mais, sem o i, que equivale ao porém. Exatamente. Pero quer dizer porém. E vamos lá, que mais? Chamando a atenção aí. Nós temos 3 sis, 2 com acento e 1 sem acento. O si acentuado, ele quer dizer sim, de afirmación, advérbio de afirmación. O si com acento, pronombre, ele é o se, seria o se nosso, né? Como a gente às vezes fala errado, né? Eu voltei a si. Mentira, você não voltou no outro, ele voltou a si. Então, voltando aqui, e o si, aí tá entre parênteses assim, resto de los casos. Pregúntale si quiere venir. Esse si aí, nesta frase, ele é uma condição, tá? Aí nós temos o D com acento e o D sem acento, que não vejo nenhum problema, porque o do verbo dar, assim como o do português, ele deve ser acentuado. Detalhe importante, na língua espanhola não existe acento circunflexo. Ai, Roberto, quem é esse tal de circunflexo? Que esse recesso de 15 dias aí eu já esqueci tudo. O acento circunflexo é o vulgo chapeuzinho do vovô. Lembraram? Show de bola. E aí, vou chamar uma atençãozinha aí para esse C com acento e o C sem acento. O C com acento, ele tanto pode ser do verbo saber ou do verbo ser. Yo no sé nada. Yo no sé nada. Esse C aí é do verbo saber. Já na outra frase, ser um pouco mais educado. Esse ser um pouco mais educado é do verbo ser. Quer dizer, seja um pouco mais educado. Tá bom? E aproveitando o gancho aí dessa frase aqui, yo no sé de nada, prestem atenção. Tem muita gente que acha que é só colocar o on, né? E tá falando espanhol. Mentira, tá falando portunhol. Nada é diferente de nadie. Nadie quer dizer ninguém. E nada é a ausência das coisas, dos fatos, certo? T com acento e T sem acento. Aí tá assim, bebida, planta. Nada mais é do que o chá, né? T quer dizer chá. Por que planta, Roberta? Porque a gente tem as ervas, camomila, cidreira, hortelã, capim-limão, né? Para fazer chás. A gente que é mulher gosta muito de tomar chá de hibisco, né? Mas vocês não é recomendado isso. Então aí na frase tem assim: necessito um té para acalmar-me. Estou precisando de um chá de camomila, por exemplo. Chá de camomila é tradicionalmente um chá para acalmar. Aí nós temos o outro T, que é pronome. Te envié el arquivo ayer. Quer dizer, é o T como a gente tem no português. Te enviei o arquivo. E para fechar esse slide, né, essa página de slide, nós temos o A1 com acento e o A1 sem acento. O primeiro com acento quer dizer todavia e o outro sim em demais casos. Ai, fiquei confuso. O que você vai fazer? Prestem atenção. Muito simples. Você vai pegar a palavra todavia e vai colocar na frase para você fazer a diferenciação dos A1. Então, prestem atenção aí. Olha a pergunta. A1 no é ligado. Todavia no é ligado.
coube. Não precisei mudar nada. Eu quero dizer com todavia que é ainda não chegou, certo? Já na outra frase, que não tem o acento, né, que se enquadra nos outros casos, por exemplo, aí, ni aún ele pudo fazer. Nem isso ele pôde fazer. Eu poderia dizer que ni todavia ele pudo fazerlo? Fica estranho, né? Porque no primeiro aún, que é acentuado, eu digo que naquele momento ele ainda não havia chegado, entretanto ele ainda não tinha chegado. No outro, não dá para eu fazer essa troca, tá bom? Então agora eu vou trocar o slide. Trocaram também? Ótimo. Orro. Los pronombres interrogativos e exclamativos leva acento. Então, gente, super mega importante. Se tratou de frases interrogativas ou exclamativas, mas é acentua. Olhou, viu que tem. Iniciando a frase com a exclamação de cabecinha para baixo ou a interrogação de cabecinha para baixo, como está aí no exemplo, taca-lhe a opção que marca com acento, sem medo de ser feliz. Mais um detalhe: existem as interrogativas indiretas. Lembram o que é interrogativas indiretas? Como no português, são aquelas que não são pontuadas. Então, nesse caso, você também vai colocar o acento. Mas isso eu não vou tratar com vocês isso agora, tá? Porque muitos de vocês estão conhecendo ainda a língua espanhola, ok? E aí, vamos fazer o exercício aí ao lado. Vou colocar uma musiquinha só para marcar o tempinho. É um tempo simbólico, né? Porque cada um tem seu tempo. Então eu sugiro que no momento que vocês estiverem fazendo, vocês pausem o vídeo, façam o exercício, depois tira o pause e aí façam a correção, tá bom? Vou dar um minutinho só pra gente fazer essa dinâmica de vocês terem tempo de pausar e voltar na fala no momento certinho, tá? Não precisar ficar voltando, tá bom? Ok. Essa música é uma música para você relaxar a mente, né? A gente precisa também do momento de relaxar a mente. Então, meus queridos, vamos lá. Sugestão, né? Faça uma diferenciação entre a correção e o que vocês fizeram. Para não ficar cansativo, eu vou dizer se é com ou sem acento, tá? Então vamos lá. Número 1, letra A, fijación. Letra A, aún com acento. B, tu com acento. C,
Essa é facílima. Quanto com acento, pois se trata de uma pergunta. Letra D. E com acento. Letra E. Mi com acento. Letra F. Quando com acento. Letra G. Quem com acento. Lembra que eu falei para vocês que tem a pergunta indireta? Tá aí, ó. Letra H. Se sem acento. Letra D. Perdão. Letra I. D com acento. Letra J. Aí é C com acento e o C sem acento. Letra K. Donde com acento. E aí, na número 2, novamente, aquele 1 minutinho, com aquela dinâmica que eu estou propondo a vocês, vocês vão acentuar aí o que precisa ser acentuado ou não. Vou colocar a musiquinha só para vocês fazerem, para ficar mais fácil essa transição do exercício proposto. Vocês vão pausar o vídeo e vão fazer, e depois de despausar, a gente já tá certinho na musiquinha, tá bom? 1 minuto foi muito? Então vamos lá, 30 segundinhos para ser mais rápido. Olá, voltei. Ai, Roberto, que música chata. Pode? Pô, calma, pode deixar que eu vou ver uma outra playlist. Não, mas eu também não posso botar coisas muito agitadas, né? Tem que botar alguma coisa pra gente ficar tranquilinho, porque de agitação já basta o mundo lá fora. Bom, número 2, né? Letra A. A gente tem 2 frases em cada letra, certo? Então, letra A. Tu com acento. Eres mi amigo. Tu coche es nuevo. A segunda frase não leva acento. Ok? Me encanta la tarta de chocolate. Sem acento. Quiero que le dé com acento este libro. Letra C. El hermano de Paco se llama Carlos. Não leva acento nessa primeira frase. Na segunda frase, el com acento es el hermano de Ana. Letra D. No sé com acento nada de história. No sé sem acento acuerda de nada. Vou repetir só as frases que vão levar acento, ok? Tu eres mi amigo. Quiero que le dé este libro. Letra C. Él es el hermano de Ana. Só o primeiro ele. No sé nada de história.
Pessoal, muito obrigada por vocês terem participado, assistido a este vídeo, tá? E espero logo estarmos juntos, porque essa distância é muito ruim, mas é necessário para que continuemos com saúde e alegria, tá? Beijos, hasta luego!